Bom dia, meu por Deus, é isso aí. Entramos em mais uma nova aventura. Vamos analisar com carinho a palavra de Deus nesse sábado pela manhã. Olha só que interessante, a gente vamos aprender durante toda essa semana os ritmos do descanso. Ele teve um começo, assim como a gente sabe, todo ritmo ele tem um começo e ele se prolonga, ele vai tendo uma sequência. E a gente vamos analisar também que esse descanso que Deus nos pede, ele tem um ritmo, uma sequência que ela chegou até os nossos dias, está ainda até os nossos dias. Esse ritmo ele não perdeu ainda o foco, ele permanece, ele não vai perder também o foco. Olha só que interessante. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 3, diz assim: E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. A gente vê em todo momento, em todas as circunstâncias da nossa vida, que o ser humano ele já nasce com uma estrutura voltada também para que possa descansar. Não somos uma máquina em que não precisamos de descanso. A gente sabe que até as próprias máquinas, elas precisam também ter um dia para parar, para restauração ali, para trocar óleo, fazer o que for. A gente sabe que até as máquinas precisam disso. Então, esse corpo que me pertence, o que pertence a vocês, ele precisa de um descanso físico, mental, espiritual, precisa ter uma conexão direta com o Criador, aquele que pode nos dar uma manutenção. E lá em Gênesis capítulo 2, versículo 13, a gente vê que Deus, ele abençoou um dia, ele separou um dia onde o ser humano tem que dar um pit stop, assim como é a corrida da nossa vida, uma correria da nossa vida, a gente temos que parar nesse pit stop e ali estar sentado junto daquele ser extraordinário que construiu esse universo todo, e ele pode nos manusear ali, olhar onde é que está uma falha e nos ajudar. Olha só que interessante, ainda diz assim. Na verdade tem vários textos, Gênesis capítulo 1, Êxodo 20, verso 8 ao 11, Êxodo 16, verso 4 ao 31, Deuteronômio capítulo 5, versículo 12 ao 15, Salmo 92 é um salmo, um cântico, um salmo dedicado para o dia de sábado, Isaías 58, versículo 13, o Senhor pede para a gente não quebrar esse dia, a gente transformar esse dia no deleitoso dia do Senhor, não falando palavras vãs e tudo mais. Mas olha só, vamos voltar lá para a criação. Imagine como foi o ato da criação. Luz em meio às trevas, oceanos repletos de vida, pássaros levantando voo e a criação sobrenatural de Adão e Eva. Cena extraordinária. Agora, olha só que interessante. Não podemos sequer começar a compreender como Deus fez isso. Se a gente for tentar, a gente vê que o ser humano procura a existência da vida, procura descobrir como foi tudo criado, mas a gente, pela fé, acreditamos que foi obra de um Deus extraordinário e Ele criou tudo isso. Mas olha só ainda o que diz. No entanto, depois da criação ativa que Deus fez, aconteceu algo de interessante. Deus não voltou sua atenção para outra coisa. Não parecia tão espetacular quanto baleias saltitantes ou deslumbrantes exibições de penas. Deus simplesmente criou um dia, o sétimo dia, e o tornou especial. A gente vê, quando você pega o relato de Gênesis capítulo 1, você vê em cada dia da semana, houve tarde de manhã o primeiro dia, houve tarde de manhã o segundo dia, e assim sucessivamente. Mas quando chega o sétimo dia, ele cessa a criação e ele cria algo especial ali. Não é que nem deslumbrante, que nem baleia, que nem os astros e tudo mais, mas ele cria algo especial ali. Ele cria o sétimo dia. E ele diz que esse dia é um dia de descanso. Disse lá que Deus descansou. Ora, a gente sabe que Deus não se cansa, mas ali ele sabia que o ser humano ia cair e ele precisaria ter um dia. Na verdade, até ali na criação, antes mesmo do ser humano cair, era um contato direto que ele tinha com o Criador. Então esse dia foi estabelecido para que o ser humano desse um pit stop na sua vida, parasse um pouco a correria de trabalho, do mundo, e focasse somente no Senhor. Agora olha só, ele queria que esse dia fosse um momento para interrompermos nossas atividades e aproveitarmos a vida. Um dia para ser e não fazer, para celebrar a dádiva da relva, do ar, da vida selvagem, da água, das pessoas e, acima de tudo, do Criador de toda boa dádiva. Deus queria ter certeza que o convite resistiria ao teste do tempo
E, portanto, desde o início, ele o entrelaçou na própria estrutura do templo. É interessante a gente notar, Deus queria que esse momento ele seguisse ele tivesse um ritmo que não parasse. E ele entrelaçou ali na estrutura do templo. E é interessante, se for olhar na semana, você sabe que o sábado é o 7º dia. Quando você pega segunda-feira, o nome já diz tudo: segunda, terça-feira, 3, quarta-feira, 4, quinta-feira, 5, sexta-feira, 6. E o 7º é o sábado. O primeiro dia é o domingo. Então, a gente vê que Deus, ele colocou esse dia na estrutura. Para que serve esse dia? Olha, esse dia serve para a gente voltar os nossos olhos para o Senhor, buscar Ele com oração, estudo da Tua Palavra. É um dia especial que no decorrer de todos os 66 livros da Bíblia, homens decidiram seguir fielmente a estrutura desse dia que Deus estabeleceu. Que vocês possam se deleitar no Senhor. Hebreus capítulo 4 fala que resta um descanso, um dia de repouso para o povo de Deus, que muitos precisam entrar nesse dia. Então analisa com carinho a palavra de Deus, estuda com carinho a Bíblia, as instruções que Deus deixou, e que nós possamos também buscar um descanso físico, mental e espiritual. Sabemos que a correria do dia a dia nos impede de ter um contato direto com o Senhor, mas que possamos nesse dia recarregar nossas baterias e possamos vencer, não só esse dia. A gente não pode pegar somente o sábado para ser uma adoração ao Senhor. É um dia especial? Deus criou esse dia especial lá em Gênesis capítulo 2. É a mesma coisa que você nasceu em qual dia? Eu nasci no dia 28. Não tem lógica eu comemorar meu aniversário no dia 25, no dia 23, porque eu nasci no dia 28 de maio. Então, a lógica é eu comemorar meu aniversário no dia 28 de maio. Então, Deus ele estabeleceu o 7º dia, o sábado, para ser um dia especial. Então, que possamos adorar o Senhor nesse dia com gratidão por tudo aquilo que Ele fez. Nós possamos nos sentar nesse momento e contemplar a beleza da criação, o próprio ser humano também, mas que também possamos, durante todos os dias da semana, buscar a presença de Deus também. Não é porque tem um sábado que a gente vai esquecer todos os dias da semana, não, pelo contrário. O sábado é você parar um pit stop para parar o trabalho da semana e estar ali em contato com aquele mecânico extraordinário, aquele construtor extraordinário, para restabelecer e reestruturar o seu corpo, a sua mente, e depois durante toda a semana você manter esse contato com Ele também durante toda a semana, buscando sempre a presença dEle. Que Deus abençoe vocês e eu convido vocês a orar nesse exato momento. Eterno Deus e grandioso Pai, te louvamos, Senhor, por essa mensagem, que Teu Santo e Bom Espírito venha habitar em nosso coração. Senhor, nos dá um descanso tranquilo na Tua presença. Abençoa cada pessoa que está ouvindo esse vídeo nesse momento. Que Teu Santo e Bom Espírito esteja trabalhando no coração deles, para que eles voltem os olhos para a palavra do Senhor. Obrigado por tudo, te agradecemos em nome de Jesus. Amém.